aquilo que queremos, Pai. E faz uma obra poderosa na vida de cada um de nós. Abençoa os dizimistas e ofertantes e a cada um dos que estão presentes neste santo lugar. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja do Senhor possa dizer Amém, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, rapidamente, Lucas 19. Glórias a Deus. 19, versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Eu vou adiantar, amém? Glória a Jesus. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em cima de uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viam isso murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode sentar, irmãos. Hoje, dentro dessa palavra, eu posso colocar um tema. O improvável aconteceu. Cabe bem nesse texto. O improvável aconteceu. Né? Tudo aqui dentro desse texto mostra que 100% de chance de não acontecer nada. Porque se conhecer a história, você vai ver a história. Ele era chefe de quem? Dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos. E ele era o chefe desses cobradores de impostos. Então nada disso aos nossos olhos poderia acontecer. O improvável aconteceu. Aquilo que ninguém esperava aconteceu. E Deus, ele age assim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Manda um bem antigo, bem antigo, bem antigo. Não põe moderno não, que eu saio do foco. Glória a Deus. Aleluia. E aí, amado, o texto vai dizer que Jesus ia para Jerusalém, e ele ia passar em Jericó. O que aconteceu? Zaqueu ficou sabendo da notícia. Ele sabia que Jesus passaria por ali. Eu não sei a hora que ele vai passar, mas sei que ele vai passar por aqui. Certamente ele passará por aqui. Aí o que acontece? Antes de eu entrar nessa parte, vamos ver quem era Zaqueu, cobrador de impostos. Todo mundo amava Zaqueu? Não. Ele era odiado. Além de ser cobrador de impostos, ele tinha uma má fama, porque dizia que ele cobrava e pegava para ele uma parte dos impostos. Ele não levava para Roma 100% daquilo que ele arrecadava de impostos. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer também que Zaqueu era rico. Zaqueu era judeu, rico e odiado. Se Zaqueu era odiado, a família era também? Os filhos eram odiados também? A esposa era odiada também? Os irmãos eram odiados também? Então a vida dele era um inferno. Ele não tinha paz. Ele tinha tudo, mas não tinha nada.
acontecer na vida dele. Ele podia ter dinheiro, ele podia ter condições, mas o melhor ele não tinha. Você vai notando no texto que Jesus vai passar por aqui. Ele já pensou o seguinte, pega essa parte aí. Zaqueu, ele se antecipa. Zaqueu, quando sabe da notícia que Jesus vai passar, ele já arrumou estratégia e foi na frente. Deve ter pensado, eu não posso perder essa oportunidade. Ele vai passar aqui, eu preciso vê-lo. Ele nem imaginava que quem iria ver ele era Jesus, porque o improvável iria acontecer aquele dia. É assim na nossa vida também. Às vezes pensamos que estamos só, ninguém está nos vendo, mas o improvável pode acontecer hoje com você. Aquilo que ninguém fala que vai acontecer, pode acontecer hoje com você. Você que veio a esse culto. Tão simples o culto, a igreja vazia. Glória a Deus. Aí o que ele fez? Primeiro, se antecipou. Se eu sou odiado por esse povo, eu preciso ir na frente. Se esse povo não gosta de mim, eu preciso ir na frente, porque se eu chegar lá, eles não vão deixar eu chegar perto dele. Segundo, sou de baixa estatura. Essa multidão está toda, e como é que eu vou ver ele? Então ele foi montando estratégias. Sabe por que ele montou estratégia, Orlando? Porque ele precisava ver Jesus. Quem precisa de Jesus, monta estratégia para estar perto dele. Pensa, como eu vou fazer para estar perto do Senhor? De que forma eu faço para estar na presença de Deus? Eu escutei um testemunho hoje, um pedacinho só de um homem muito conhecido, que já não está entre nós. Ele jejuava todo dia, desde jovem. Aí a família falava assim, não pode jejuar que você é diabético. Como é que falava? Não jejum que você é diabético. Ele falava, como eu não vou jejuar? O jejum me deixa forte. Eu preciso enfrentar as potestades. Eu preciso entrar na presença de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus. Sem jejum eu não consigo. Não morreu de diabetes. Irmãos, aleluia. Preste atenção. Entenda o que Zaqueu fez aqui. Ele sabia que era odiado, irmãos. Ele sabia que ele não seria bem-vindo ali. Porque assim, quando você monta estratégia para estar na presença de Deus, você não é bem-vindo no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele age. Ele sempre antecipa a gente, mas Deus está dizendo, olhe, use a estratégia hoje, porque foi lançada uma profecia para setembro. Então use a estratégia e corra na frente e receba a tua vitória. Glória a Deus. Odiado, evitado por todos e ainda de pequena estatura. Não falando do baixinho, que tem gente baixa, alta, pequena, grande, gorda, de qualquer jeito. Mas ali ele teria uma dificuldade para poder ver Jesus. Mas a vontade foi maior. A necessidade foi maior. Ele precisava vê-lo. Sabe aquela vontade de ver Jesus? Aquela vontade de chegar pelo menos perto de Jesus? Fez com que ele saísse da sua comodidade, da sua posição, e fosse até Jesus. Aí tinha na frente, né? Lá vem a multidão. Só que tem um problema também.
Se eles me verem ali, eu vou ser lixado. Então ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver. A estratégia da cabeça dele. E ele percebe que não tinha outro jeito. Jesus tinha que passar por aquele espaço ali. Só que naquele lugar tinha uma figueira. Alguns estudiosos que é a figueira brava. Eu não sei se era figueira brava. Figueira brava tinha espinho, não sei. Eu só sei que para um baixinho subir numa figueira alta é complicado. É complicado. Mas ele não tinha outra solução para ver Jesus e ninguém apontar ele e não ter dificuldade nenhuma. Ele tinha que subir na figueira. Ué, ele vai, sobe na figueira. Nisso Jesus já vem entrando na cidade, irmãos. Ele está escondidinho. Aqui eu vou ver ele fazer milagre. Daqui eu vou ver as pessoas passarem e eu estou seguro aqui em cima da figueira. Ninguém irá me ver, mas o improvável pode acontecer. E Deus, ele trabalha na contramão das coisas. Deus, ele não trabalha na ótica humana. Deus não trabalha na minha e na tua ótica. Quando as coisas acontecem para um servo de Deus, tem que ser milagre. Ué, tem que ser algo improvável. Senão não tem graça. Quando Deus cura alguém no hospital, não é o médico, é Deus que cura. A gente já escutei isso no hospital. Só pode ser crente. Não é de outro jeito. O homem operou a mulher chegou grávida, depois de operada, e um cochichou com o outro. Só pode ir lá ver que só pode ser crente. Só acontece com crente, com aquele que se antecipa para as coisas de Deus, que entende o que Deus fala na igreja. É estratégico. Deus é estratégico. E Deus espera de você o seguinte: como eu faço para voltar na presença de Deus? Como eu faço para sentir a presença de Deus de novo? De que forma eu faço para sentir a unção de Deus na minha vida? De que forma eu vou fazer para me crescer espiritualmente? Aí o Espírito Santo sopra na tua mente e você começa a ter estratégia do céu. Irmão, você pensa que Zaqueu foi tudo ele que foi fazer? Não, ele está lá escondidinho. E Jesus vem no meio da multidão, e a multidão tentando tocar. Eu tenho certeza que ali muita gente estava sendo curada, e está acontecendo aquela festa. Daqui a pouco Jesus enxerga Zaqueu escondidinho lá em cima da figueira. Amados, presta atenção nisso. Ali tinha crente de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Ali tinha gente que estava seguindo Jesus desde o começo do ministério dele. Ali tinha gente que estava o dia inteiro com Jesus para lá e para cá. Presta atenção, seguindo Jesus de cidade em cidade. De repente Jesus olha para a figueira e enxerga um homem lá em cima. Aí ele diz: Zaqueu. Ele chama pelo nome, irmão. Ele não falou: ei moço, desce daí. Ele chama pelo nome dele. Glória a Deus. Vale a pena? Vale a pena o esforço? Vale a pena acordar de madrugada, se antecipar dos irmãos? Vale a pena jejuar, se antecipar dos irmãos? Vale a pena chegar primeiro na igreja e orar 40, 50 minutos? Vale a pena ir para o monte? Vale a pena tirar uns minutinhos na madrugada de oração? Vale a pena? É estratégia para você se encontrar com Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. Tem uma coisa. Eu iniciei dizendo que a vida dele era um inferno. Foi ou não foi? Você imagina? Eu não posso sair para a rua por causa do meu pai. Eu não posso, por causa de tudo que acontece, a culpa é meu pai. Deus precisava de alguma forma entrar na casa de Zaqueu.
mas não necessitava, Deus precisava entrar, só que precisava Zaqueu se colocar numa posição para que ele entrasse na casa. E a posição que Deus queria que Zaqueu entrasse era estar lá em cima na figueira olhando Jesus. Era essa a posição de Zaqueu. Eu não sei a tua essa noite, eu sei a minha essa noite. A minha eu sei, não sei a tua, mas Deus está dizendo: olha, comece a montar estratégia, porque eu quero modificar a tua vida e a sua casa. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Era uma família rica, mas oprimida. Era uma família rica, não tinha paz. Era uma família rica que não podia ir até o templo adorar a Deus. Era impedido de fazer as coisas de Deus, porque teve uma escolha errada na vida. Ele arrumou um emprego de cobrador de impostos, funcionário público de Roma. Foi lá, entrou e começou a ganhar a vida com aquilo, sem temor de Deus, sem pensar. Ele simplesmente entrou: isso aqui está bom para mim, mas não era aquilo que Deus queria para ele. E Deus foi dando corda para ele, e ganhou dinheiro, só que o dinheiro que ele ganhava não o trazia paz, não trazia alegria, não trazia para ele felicidade, nada disso. Estava trazendo para ele problemas, muitos problemas, na vizinhança, em todo lugar que ele ia. Só que Deus tinha uma obra na vida dele. E quando Deus tem uma obra na vida do homem, Deus, ele trabalha na vida do homem. Talvez o homem pode até perder o caminho, ele pode até entrar por outro caminho. Zaqueu entrou por outro caminho. Ele foi fazer coisas que Deus não queria que ele fizesse, e ele estava pagando um preço. Ou você pensa que ele foi atrás de Jesus porque ele estava com um coraçãozinho bom? Ou você pensa que ele foi atrás de Jesus porque estava tudo bem, eu quero ver Jesus? Ele estava atribulado, coração turbado, entristecido, arrebentado, sem Cristo Jesus, sem Deus e sem ninguém. Glória a Deus. Sei que os seus olhos... Só sola essa para mim. Glória a Deus. Entra na fiação aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Os olhos do Senhor não estão fechados. Os olhos do Senhor, ele está aberto para você essa noite. Os olhos do Senhor, aleluia, te vê em qualquer momento, em qualquer lugar. Glória a Deus. Amados, pensou ele que Deus não estava vendo, que Jesus não ia ver, e muito menos a multidão, né? Mas diferente, eu disse no começo, a ótica, irmão, a ótica do homem é diferente da de Deus. Eu não enxergo um palmo diante da minha mão. O pastor fez até uma ilustração com óculos aqui essa noite. Eu não consigo enxergar, mas eu escutei Deus falando assim essa noite: o relógio de Deus está marcando a hora da tua vitória. Ou você não escutou? O improvável pode acontecer na tua vida ainda hoje. Glória a Deus. Preste atenção naquilo que Deus ele quer fazer. Preste atenção. Quando ele é chamado por Jesus, ele não pensou nenhuma vez. Ele desceu e com muita pressa. E tem uma coisa, ele não convidou Jesus para entrar na casa dele. Sabe por quê?
Porque Jesus sabia que ele estava esperando Jesus lá em cima. Jesus sabia do propósito do coração dele. Jesus sabia da dor que ele sentia por rejeição. Jesus sabia que ele se sentia sozinho todos os dias. Jesus sabia que ninguém gostava dele. E Jesus sabia também que a maior vontade dele era que Jesus adentrasse pelas portas da casa dele, fizesse uma oração por ele e tirasse todo o mal que existia dentro de sua casa. Por isso Jesus se antecede e diz assim: olha, desce Zaqueu depressa, que hoje me convém entrar ou ficar ou pousar na sua casa, ou dormir na sua casa. Sabe por quê, Zaqueu? Porque eu vi você montando estratégia. Eu vi o teu coração com sede de mim. Eu vi você se arriscando, Zaqueu. Eu vi você sofrendo para subir nessa figueira. Eu estava vindo com a multidão, mas eu já estava vendo você, Zaqueu. Porque os meus olhos, Zaqueu, vê todas as coisas. Os meus olhos vê o desprezo que fizeram com você, Zaqueu. Aleluia. Os meus olhos vê tudo, Zaqueu. Por isso hoje eu vou ficar na tua casa. Por mais que o inferno se levanta aí fora, Zaqueu. Está todo mundo dizendo que eu estou entrando na casa de um pecador aí fora, Zaqueu. Mas não importa, esse pecador é você e eu amo você assim mesmo, Zaqueu. Glória a Deus. Eu te amo da forma que você é, Zaqueu. Glória a Deus. E aí, amado, quando o crente se converte, se enche de Deus, o velho homem vai embora. Quando você deixa Jesus entrar na tua casa, mentiroso nunca mais, ladrão nunca mais, salteador nunca mais, adúltero nunca mais, fornicador nunca mais, enrolador nunca mais. Porque Jesus vai entrar na sua casa. E quando ele entra, Zaqueu já disse assim: olha, Senhor, quando escutou a murmuração lá fora, todo mundo falando alto lá fora, esse cara como pode um sem vergonha desse estar dentro da igreja? Como pode um homem de vida torta desse Deus entrar na casa dele? Como pode ele andar com a Bíblia debaixo do braço dizendo que vai para o céu? Como pode? Isso é o inferno bradando, querendo tirar a sua vitória, a tua certeza de salvação. Olha só, quando ele escuta isso, ele se antecede mais uma vez. Ele não espera Jesus indagá-lo. Ele se antecede e diz assim: se eu defraudei, Senhor, é o seguinte, a partir de hoje, metade dos meus bens eu vou dividir para os pobres, hein? Ele se antecede. Jesus não perguntou nada. Quando a gente se converte de verdade, irmão. Não é meia boca não, é de verdade. Ou é crente ou é crente. Não é meia meio. É crente sim ou não. Se ensina ou não. O resto é o quê? Procedência maligna. E aí ele já diz logo: olha, é o seguinte, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E tem mais: se eu defraudei alguém, eu vou restituir para esse povo que está falando aí fora 4 vezes mais. Jesus quieto estava, quieto ficou. Precisou alguma coisa? Precisou alguma coisa, irmãos? A única coisa que precisou para acontecer isso foi Zaqueu acreditar, ter sede de Deus, se esforçar, montar estratégias para ver Jesus. Aleluia. O velho homem correu. O cobrador de imposto morreu aquele dia. Ele no mesmo dia ele pediu demissão: eu não sou mais cobrador de impostos, chega.
Irmão, presta atenção. Conversão é conversão. Você entendeu aí? Está entendendo a palavra? Aí, irmão, os murmuradores lá fora estão falando, Jesus está quieto. Depois que ele confessa a Deus, depois que ele entrega para Deus tudo aquilo que estava guardado, porque aquilo era errado, ele defraudou de verdade. Jesus não falou, se confessa aí, não. A conversão fez com que ele abrisse a sua boca e falasse realmente a realidade. Mas eu vou repetir, por que isso? Porque ele teve sede de Deus, ele teve vontade de Deus, ele sentiu a graça, a vontade de estar perto de Jesus. Tudo vai acontecer na sua vida se você começar a sentir essa vontade de estar mais perto de Jesus, sentir essa vontade de buscar Jesus. Porque hoje nós só temos vontade de quê? De ir para o shopping, de passear, de ir para a praia, de assistir televisão, de assistir série, né? É isso. É que as pessoas mais interessantes é isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você sair daqui hoje dizendo assim, ó, coloque dentro do meu coração agora no mês de setembro, vontade de ti, vontade de estar perto de ti, Deus vai colocar vontade em você. Amados, Deus não é brinquedo não, irmãos. Deus não brinca em serviço. Olha aqui, aí Jesus já dá uma devolutiva para ele. Olha, presta atenção, hoje veio salvação para você, veio salvação para tua mulher, veio salvação para os seus filhos, veio salvação para o teu pai, para tua mãe, veio salvação para todo mundo aí, porque hoje veio salvação na tua casa, Zaqueu. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você também é filho de Deus. Pois o Filho do Homem veio salvar os que estão perdidos. Eu vi uma cena essa semana, trabalho num CAPS, álcool e drogas, e o improvável aconteceu de novo. CAPS que eu trabalho, CAPS na frente tem um AMA do lado, lá atrás tem 2 centros de acolhida. O que é um centro de acolhida? Acolhe pessoas em situação de rua. Todos, 100% de quem está em situação de rua, ele tem problema com álcool ou com drogas, ou com outra substância. E aí, eu trabalhando num domingo, daqui a pouco eu estou escutando alguém pregar, mas pregando em coreano, e o outro traduzindo. Aí eu fui lá atrás para ver. Aí tinha um coreano desse tamanho aqui, tamanho de Zaqueu mais ou menos, todo de terno, gravata, bem penteado, e ele e o outro tá. Falava em coreano, o outro vai se converter. Falava em coreano, Jesus está aqui, Jesus veio para buscar os que estavam perdidos. Pastor, daqui a pouco ele faz o apelo. Quem quer ter a vida mudada, pastor, foi assim, ó. Eu mostrei até as fotos para minha esposa. Um monte deles levantou a mão para Jesus. E sabe o que acontece? Improvável, porque ninguém quer aqueles homens, ninguém quer eles. Sabe por quê? Porque é trocado. Ninguém, nem a família quer, ninguém quer aqueles homens lá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, Jesus quer. Jesus traz um cara lá da Coreia para pregar para aqueles homens, porque os daqui ninguém quer pregar, porque não dá dinheiro. Não sai dinheiro, irmãos. Está entendendo? Não rende, não tem nada. Porque o dinheiro deles é para crack, é para cocaína, é para maconha, é para corote. Está entendendo isso? Aí vem um Senhor lá do céu e fala assim, ali tem almas podres, mas eu quero salvá-los. Eu não sei quantos permaneceu, mas uma coisa eu sei, ele jogava era assim, ó, de monte de semente, ó. E semeando.
Não sei quantas vai nascer, se uma para 100, se uma para 1000, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor veio buscar aqueles que estão doentes e perdidos. E esses que estavam lá fora não entendeu. Mas enquanto eles estavam murmurando lá fora, Zaqueu está dando glória a Deus. Zaqueu está glorificando, a mulher de Zaqueu glorificando, os filhos glorificando, um chororô dentro de casa e a glória de Deus caindo sobre a casa. Sei que os meus olhos, sempre atentos, permanecem. Hein? Permanece ou não? Me ajuda aí, diva. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, olha aí, mas a alegria vem de manhã. Olha só Jesus falando com você. De perto e não de longe. Nunca mudou. Nunca mudaste. Tu és fiel. Olha aí. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é nunca vai mentir. Tudo pode passar, tudo pode. Olha só, presta atenção, é palavra. Mas tua palavra, essa palavra não vai passar. Ela vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Continue, continue. Estão sensíveis para em mim. Zaqueu pensou que estava escondido. Imagine Zaqueu orando de madrugada e não vê resposta. Estão sensíveis para. Imagine Zaqueu jejuando todo dia e não vê resposta do céu. Imagine Zaqueu angustiado, pensando que nada vai acontecer. Agora a alegria começou a chegar, porque Deus entrou na família de Zaqueu. Deus entrou no núcleo, na família, e fez uma obra. És Deus de perto e não de longe. Ele nunca mudou. Nunca mudaste. Tu és fiel. Eu sei, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você crê nisso? Você crê? É para aquele que crê. Quem crê, diga amém bem alto aí para Jesus. Terminando. O improvável aconteceu. Toda tristeza se transformou em alegria. Zaqueu, daquele dia em diante, não foi chamado mais de ladrão. Não foi chamado mais de plantador. Zaqueu, ele começou a andar de cabeça erguida. Porque quando Jesus entra na vida da gente, nós deixamos Jesus entrar na nossa casa. Você tem o direito agora de andar de cabeça erguida, de não ser humilhado e humilhada por ninguém.
porque Ele é o responsável por você. Então saia daqui essa noite com essa certeza, que Deus, Ele entra dentro